Seja bem-vindo, galera, ao meu canal Evangelho das Boas Novas de Deus. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre esse livro. É o livro texto da faculdade. Eu faço faculdade de Ciências da Religião e nas matérias complementares, né, não específica do curso, assim, direcionado para a própria ciência da religião, mas complementares, né, como toda faculdade tem. Acabou que caiu essa matéria, Educação e Trabalho. E esse livro é da, como você vê, Maria de Fátima Rodrigues Pereira. E a editora é a Intersaberes, que é, acredito eu, que seja a editora da própria Unint, da própria faculdade. Bom, o que eu poderia dizer sobre esse livro, né? Eu acabei de ler agora, fiz o encerramento da leitura. O que eu poderia dizer sobre ele, com relação a ele, né? Uma crítica que eu faria é que não é diferente na universidade pública para a universidade privada. O que nós contemplamos tanto na universidade pública quanto na universidade privada é a questão do marxismo mesmo, do marxismo ou como hoje tem sido colocado, o marxismo cultural. Então, esse livro tem uma grande ênfase em Marx, por mais que alguns digam que não tem como falar de trabalho sem que falem de Marx, mas eu penso que não fica entre a discussão, a crítica, ele não fica específico, penso eu assim, essa é minha compreensão, minha visão de mundo, que a discussão não poderia ficar com relação ao trabalho preso ao marxismo ou às ideias do Marx e mesmo às percepções capitalistas. Eu penso que nem o socialismo seria um caminho ideal, não é um caminho ideal, ou mesmo uma visão mais comunista da coisa que não funcionou em lugar nenhum, né? Por mais que alguns digam que tem funcionado na China. Mas será que a China realmente é só um país comunista? Eu não vou embarcar nesse discurso, nesse diálogo, porque o meu objetivo com relação ao vídeo é outro. Enfim, esse livro ele trabalha muito essa questão, é uma abordagem, como o próprio livro diz, uma perspectiva histórica da relação entre trabalho e educação, parte dos primórdios, desde que do homem primitivo que ele trabalhava para a sua própria existência, onde tudo era comum, né? Era comum entre eles, por mais que houvesse divisão de trabalho, mas era com um objetivo comum, ou propriamente dito, sem exploração, né? E a educação é aprendida no dia a dia para passar-se às gerações futuras. E aí vai desenvolvendo até a ideia da escola, né? O surgimento da escola, e até mesmo no Egito o desenvolvimento, né? Para funções, né? Para cargos, e havia essa necessidade da educação. Enfim, deixa eu mostrar aqui um pouco sobre o índice do livro, né? O primeiro capítulo, como você vê aqui, ele trabalha. No primeiro capítulo, trabalha-se educação e trabalha a educação, ontologia humana, né? Ontologia, o estudo do ser em três perspectivas, né? Histórico-social, que é o que a autora do livro defende, né? Essencialista ou naturalista. No segundo capítulo, ela trabalha produção histórica da existência humana, trabalho, educação e escola, divisão social, trabalho, surgimento da educação
escolarizada. Então ela já parte para o surgimento, quando surgiu a educação escolarizada. No terceiro capítulo ela trabalha relações de produções escravistas e civis, educação escolar para poucos, educação escolarizada para poucos, né? O subtópico. No quarto capítulo ela trabalha cooperação, manufatura e grande indústria, ampliação da educação escolar, né? E aí no subcapítulo ela trabalha cooperação, manufatura e educação, mudança e educação escolarizada, individual e coletiva. No quinto capítulo, ela trabalha o trabalho na indústria moderna e os sistemas escolares, né? O livro tem 7 capítulos. No sexto capítulo, ela trabalha maquinaria e grande indústria, exigências produtivas, políticas e educação escolarizada. E ela finaliza o seu último capítulo com mudanças no mundo do trabalho, política de educação e demandas ao trabalho pedagógico. O que eu diria com relação a esse livro? É interessante assim a questão da história, como se desenvolveu a questão do trabalho, né? Agora, é como falei no princípio do vídeo. A minha crítica é mesmo a crítica na minha percepção. Alguns capitalistas que tem mais um pensamento liberal da economia, quando lerem esse livro, eles vão dizer que é uma doutrinação marxista. Já os socialistas, ou os marxistas, né, não vão dizer que é um livro doutrinário marxista, mas é um livro histórico que mostra a verdade. Eu, como ser pensante e crítico, eu penso que esse livro ele é válido para que nós possamos ter uma visão crítica mesmo, observarmos mesmo tanto o marxismo como o capitalismo. É interessante assim, algumas reflexões que nos levam a pensar realmente a forma como se é colocado o trabalho hoje, como nós vemos o trabalho, né? E como o capitalismo influencia tanto no trabalho quanto na relação propriamente dita da formação educacional, né? Que os capitalistas eles têm uma influência direta no trabalho, com o objetivo de manipular a mente da educação. O capitalista ele influencia diretamente a educação, né? Os conteúdos, porque o capitalismo tem um objetivo, né? Da produção, da formação de pessoas para o trabalho, para o próprio trabalho, né? É aí onde entra, de certa forma, o senso crítico, né? De pensar a educação para a formação do ser humano em si, e o torná-lo como um ser pensante, né? Eu penso que muitas vezes muitas empresas exploram realmente o seu trabalhador e elas não têm incentivo educacional para que o trabalhador possa se desenvolver intelectualmente falando e talvez melhorar ou buscar uma oportunidade maior. É tanto que muitas empresas elas têm um foco, elas não contratam. Eu posso dar um exemplo que eu conheço de uma empresa que o gerente lá ele não contrata pessoas que são formadas, ele não contrata pessoas que têm uma educação, uma formação acadêmica maior, que se desenvolveu academicamente falando, que tem uma graduação, que tem uma pós-graduação, porque ele não vê esse trabalhador como sendo um trabalhador para a sua empresa. Então, o ideal de trabalhador que a empresa exige, dessa empresa que eu conheço, é um trabalhador ignorante, é um trabalhador que tenha só terminado o 2º grau, que não pense, porque assim ele não vai cobrar os seus direitos. Então, assim, é como eu falei no início do vídeo e finalizo dizendo: nem o capitalismo é bom, como também o socialismo não é bom. Nenhum dos dois são sistemas perfeitos
de visão de mundo, né? Mas eu penso que talvez uma moderação entre o capitalismo e o socialismo pudesse produzir uma sociedade mais justa, mais digna. E com relação à educação, eu acho que a educação ela liberta o ser humano. Sem educação o homem se torna escravo do próprio sistema, mas com a educação o homem se liberta do sistema e passa a ser um ser pensante e pode chegar aonde desejar chegar, de acordo com a sua busca mesmo pelo um crescimento pessoal. Então, galera, é isso. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, é da editora Intersaberes, né? Acredito eu que seja da própria Uninte. E esse foi um livro-texto da matéria Educação e Trabalho. Eu agradeço a todos e espero que o vídeo tenha sido produtivo para você e possa ter trazido alguma orientação para você que deseja ler esse livro. Valeu, até a próxima.